eu não suporto mais esse vício. Perdi tudo de mim. Preciso mudar, mas como? Acontece de forma gradual, quase invisível. Um hábito que parecia inofensivo vai ocupando espaços que você nem sabia que tinha. E quando você percebe, já perdeu semanas, meses, às vezes anos respondendo a um padrão que você nunca escolheu de verdade, é sobre isso que esse vídeo fala. Não sobre força de vontade, não sobre motivação, sobre o mecanismo real por trás dos vícios, sobre o que os estoicos identificaram há mais de 2000 anos a respeito da natureza do impulso humano, e sobre o que você pode fazer de forma prática antes que o custo fique alto demais para ser ignorado. A expressão "antes que seja tarde demais" não é retórica, é uma observação sobre como os hábitos automáticos funcionam no tempo. Quanto mais tempo um padrão opera sem intervenção, mais ele se enraiza na estrutura do comportamento. Não de forma irrecuperável, mas de forma progressivamente mais custosa de ser revertida. O momento mais eficiente para agir é sempre o presente, não amanhã. Não depois de uma circunstância mais favorável. Agora, antes de falar em solução, é necessário entender, com precisão, o que está acontecendo. O vício não é fraqueza de caráter. Não é falta de disciplina no sentido moral. É um ciclo com mecânica própria e essa mecânica opera de forma bastante previsível. O ciclo começa com um gatilho. Pode ser externo, um som, uma notificação, uma situação social, um ambiente específico. Pode ser interno, uma emoção difícil, um estado de ansiedade, tédio, frustração, sensação de vazio. O gatilho não cria o vício. Ele aciona um padrão que já está instalado. Depois do gatilho vem um impulso, essa sensação de urgência que empurra em direção ao comportamento habitual. O impulso tem intensidade real, não é imaginação. Ele é acompanhado por uma pressão interna que pode ser física, pode ser emocional, mas é genuinamente sentida. Depois do impulso vem o comportamento. O que quer que seja o vício em questão, a substância, a tela, o comportamento compulsivo, ele acontece como resposta a esse impulso. E depois do comportamento, vem o alívio. É temporário parcial, mas suficiente para que o cérebro registre esse caminho funciona. Quando o desconforto aparecer de novo, este é o atalho. Esse registro se repete. E a cada repetição, o circuito fica mais rápido, mais automático, mais resistente à interrupção consciente. A distância entre o gatilho e o comportamento vai diminuindo até que praticamente desaparece. É isso que caracteriza o hábito automático, a ausência de pausa entre o estímulo e a resposta. Sêneca escreveu: "Enquanto adiamos, a vida passa." A frase se aplica diretamente aqui. Cada dia em que o ciclo opera sem intervenção não é um dia neutro, é um dia em que o padrão se consolida um pouco mais. O tempo não fica parado, esperando a decisão de agir. Entender essa mecânica não é derrotismo, é o oposto. É reconhecer onde a alavanca de intervenção está localizada, que não é no gatilho, porque o gatilho muitas vezes não está sob controle. E não é no alívio, porque ele é consequência. A alavanca está no espaço entre o impulso e o comportamento. É exatamente aí que o estoicismo entra. Os estoicos não eram ascetas que negavam a existência dos impulsos. Eles eram pessoas que viviam no mundo real, com as mesmas pressões, os mesmos desejos, as mesmas tensões que qualquer ser humano enfrenta. O que eles desenvolveram foi uma compreensão muito específica sobre onde o poder de cada pessoa realmente está. Epicteto colocou dessa forma: "Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre as coisas." Traduzindo para o contexto do vício, o impulso em si não é o problema. O impulso é um evento interno, uma pressão, uma sensação. O problema está na relação automática com esse impulso, na ausência de pausa entre sentir e agir. Isso não significa ignorar o impulso. Existe uma diferença fundamental entre eu sinto vontade de fazer isso e eu vou fazer isso porque sinto vontade. Essa distinção, que parece sutil, é a diferença entre um comportamento automático e um comportamento escolhido. Marco Aurélio escreveu em suas anotações pessoais algo que pode ser traduzido assim: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos." Perceba isso, e você encontrará a força, a aplicação prática
é direta. O impulso é um evento interno. A resposta ao impulso também é um evento interno. E eventos internos, ao contrário dos externos, estão dentro do campo do que pode ser trabalhado. O princípio central que o estoicismo oferece para o enfrentamento dos vícios não é supressão. É o que Epicteto chamava de proairesis, a faculdade da escolha racional. A capacidade de examinar um impulso antes de agir sobre ele. Não eliminar o impulso, mas criar uma pausa entre ele e o comportamento. Essa pausa é onde a mudança acontece, não de forma dramática, não de uma vez, de forma incremental, repetida, às vezes custosa, mas é ali, naquele espaço de alguns segundos, entre o impulso e a ação, que o autodomínio começa a ser construído. E como Marco Aurélio observou, a repetição cria caráter. Cada vez que a pausa é criada, o circuito alternativo fica um pouco mais forte. Entender a mecânica do vício e conhecer o princípio estoico não é suficiente para quebrar o ciclo. Existe um conjunto de erros específicos que mantém as pessoas presas mesmo quando já compreendem o problema. Esses erros merecem atenção direta. O primeiro é o erro do ambiente. A maioria das pessoas tenta mudar o comportamento sem mudar o ambiente que o sustenta. O ambiente inclui objetos físicos, rotinas, pessoas, situações recorrentes e até os próprios dispositivos digitais. Se o gatilho está presente, o impulso vai continuar sendo ativado. Tentar resistir ao impulso dentro de um ambiente que o aciona constantemente é uma batalha de desgaste que favorece o hábito, não quem está tentando mudá-lo. Sêneca foi direto sobre isso. Afaste-se daquilo que enfraquece. Ele não estava falando de fuga, estava falando de inteligência ambiental. Reduzir a exposição ao gatilho não é fraqueza, é estratégia. É reconhecer que a energia disponível para resistir é finita e que usar essa energia para confrontar o mesmo gatilho repetidamente é ineficiente. O segundo erro é a negociação interna. É o momento em que a pessoa, já consciente do impulso, começa a construir argumentos para ceder. Só desta vez eu já fiz bem essa semana, amanhã compenso. Essa negociação parece razoável na hora em que acontece. É exatamente isso que a torna perigosa. A negociação interna não é raciocínio, é o impulso se disfarçando de raciocínio. Epicteto observou que o primeiro passo para o autodomínio é reconhecer quando a mente está a serviço do impulso, em vez de examiná-lo. A distinção prática é simples. Se a argumentação interna está direcionada a justificar o comportamento que você já sabe que quer evitar, não é análise, é rendição com vocabulário sofisticado. O terceiro erro é a ausência de um plano para os momentos de alta pressão. A maioria das pessoas tenta lidar com o impulso no exato momento em que ele é mais intenso, sem nenhuma estratégia prévia, dependendo apenas da capacidade de resistir na hora. Isso é equivalente a tentar improvisar uma resposta para uma situação de crise sem nunca ter pensado sobre ela antes. A taxa de falha é alta não porque a pessoa seja fraca, mas porque o momento de maior intensidade do impulso é o pior momento para tomar decisões de qualidade. O estoicismo propõe a premeditação, a antecipação deliberada dos obstáculos antes que eles apareçam. Marco Aurélio praticava isso regularmente, examinar com antecedência as situações difíceis que Údia poderia trazer, não para alimentar a ansiedade, mas para reduzir a novidade do desconforto quando ele chegasse. O plano não elimina o impulso, ele reduz o poder do impulso de encontrar a pessoa despreparada. O que segue não é uma lista de sugestões genéricas, é um protocolo com lógica interna, onde cada parte cumpre uma função específica dentro do processo de ruptura do ciclo. O primeiro movimento é sobre o ambiente, não sobre a vontade. Antes de qualquer outra coisa, identifique os gatilhos físicos e digitais que acionam o ciclo com maior frequência. Não todos de uma vez, os mais recorrentes, os mais previsíveis. Depois, reorganize o ambiente para reduzir a exposição a esses gatilhos. Isso pode significar remover aplicativos do celular, reorganizar a rotina de horários, evitar determinados ambientes em períodos de maior vulnerabilidade ou modificar a sequência de ações automáticas que levam ao comportamento habitual. Quanto maior a fricção entre o gatilho e o comportamento,
maior a janela de tempo para a pausa consciente operar. Sêneca escreveu que o sábio não coloca virtudes sob teste desnecessariamente. A disciplina ambiental é isso, não expor a capacidade de resistência a estímulos que podem ser simplesmente reduzidos. Quando o impulso aparecer, e ele vai aparecer, aplique uma regra de atraso com duração definida. 10 minutos é um ponto de partida funcional. Não se trata de prometer que não vai ceder, apenas de adiar a decisão por um tempo específico. Durante esse tempo, não negocie internamente, não examine os argumentos a favor ou contra. Apenas deixe o tempo passar enquanto faz outra coisa, qualquer coisa que exija atenção básica. O que a maioria das pessoas descobre é que o impulso perde intensidade dentro desse intervalo. Não desaparece necessariamente, mas reduz o suficiente para que a escolha consciente tenha mais espaço para operar. Esse mecanismo tem base direta no que Epicteto descrevia como o distanciamento da representação, a capacidade de observar um impulso sem se fundir com ele. A pausa temporal é uma forma concreta de praticar esse distanciamento. O cérebro não opera bem no vácuo. Tentar simplesmente parar um comportamento sem substituí-lo por outro. É uma estratégia de resistência pura. E resistência pura tem custo alto e taxa de falha elevada. A substituição não precisa ser equivalente em intensidade ao comportamento que está sendo eliminado. Precisa ser suficientemente concreta para ocupar o espaço que o impulso cria. Isso pode ser um comportamento físico simples, como sair do ambiente onde o gatilho é mais forte, fazer algo com as mãos ou iniciar uma tarefa com um começo claro. A função não é prazer imediato, é interrupção do circuito automático. Com o tempo, o comportamento substituto pode se tornar ele mesmo um hábito. E um hábito que você escolheu deliberadamente tem uma estrutura diferente de um que simplesmente se instalou. Marco Aurélio escreveu: ocupe a mente com o bem, e não haverá espaço para o que a enfraquece. A substituição estratégica é a aplicação prática dessa observação. A recaída faz parte do processo para a maioria das pessoas. Isso não é concessão. É reconhecimento de como o comportamento humano funciona na prática. O que determina o resultado a longo prazo não é a ausência de recaídas. É a forma como a pessoa responde quando elas acontecem. O erro mais comum após uma recaída é o abandono total do processo. Uma recaída não apaga o progresso anterior. Ela é um dado dentro de um processo mais longo. O que ela revela é o ponto específico onde o ciclo ainda tem força. O que, em vez de ser motivo de abandono, é informação útil para ajuste do protocolo. Epicteto foi direto. Não diga que tentou. Diga o que vai fazer. Após uma recaída, o movimento correto é simples e imediato. Identificar o que aconteceu, ajustar uma variável específica do protocolo e retomar, sem autoflagelação, sem narrativa de fracasso, sem adiamento do recomeço para um momento mais favorável. Existe um nível de mudança que vai além da modificação do comportamento, é o nível da identidade, de como a pessoa se define em relação ao hábito que está tentando transformar. Enquanto a mudança é enquadrada apenas como eu estou tentando parar de fazer isso. A identidade permanece ancorada ao comportamento, a pessoa ainda se vê como alguém que tem esse vício e está tentando controlá-lo. Essa ancoragem é sutil, mas tem peso real. Ela mantém o comportamento como parte central da narrativa de si mesmo. O reposicionamento estoico propõe uma inversão. Em vez de eu estar tentando parar o enquadramento funcional, eu sou alguém que age com autodomínio. Isso não é afirmação positiva no sentido coloquial do termo. É uma redefinição da referência interna a partir da qual as decisões são tomadas. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é a soma de seus pensamentos. O que uma pessoa repete internamente sobre si mesma vai moldando a estrutura a partir da qual ela age. Quem se identifica como alguém em luta constante com vício vai continuar operando dentro dessa luta. Quem começa a se identificar com o padrão que está construindo, mesmo que esse padrão ainda seja incipiente, começa a agir a partir de uma referência diferente. Esse reposicionamento ele não acontece de uma vez. Ele é construído a partir de pequenas consistências. Cada vez que a pausa é criada, cada vez que o protocolo é aplicado, mesmo quando o impulso é intenso.
Cada vez que a recaída é tratada como dado e não como identidade, o novo padrão ganha solidez. Sêneca escreveu que ninguém se torna excelente de repente. O autodomínio não é um estado que se alcança e se mantém passivamente. É uma prática contínua que vai sendo refinada com o tempo e que vai acumulando uma consistência que começa a se tornar parte de quem a pessoa é. Isso é o que os estoicos chamavam de virtude, não como conceito moral abstrato, mas como excelência prática, como a qualidade que emerge da repetição deliberada do que é melhor em cada momento disponível. O vício não é um problema de caráter, é um problema de mecânica, de circuito, de padrão que se instalou e que opera com uma lógica própria. Entender essa mecânica é o primeiro movimento real em direção à mudança. O estoicismo não oferece uma promessa de facilidade, oferece uma estrutura. Reconheça o que está sob o seu controle. Trabalhe dentro desse espaço com consistência e não desperdice energia em batalhas que não precisam ser travadas. O ambiente pode ser reorganizado, o impulso pode ser adiado, o circuito pode ser interrompido e a identidade pode ser reconstruída a partir das escolhas repetidas, não das intenções declaradas. Epicteto foi preciso. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois faça o que é necessário, não o contrário. A clareza sobre quem você está construindo sendo vem antes, e a ação segue essa clareza. O custo de não agir não é neutro. Cada dia que o padrão opera sem intervenção é um dia em que ele fica um pouco mais consolidado. Isso não é alarmismo. É a descrição simples de como os hábitos funcionam no tempo. Se esse conteúdo foi útil, o canal continua produzindo análises nessa linha. A inscrição mantém o acesso ao que vem pela frente.